Good morning, good afternoon, good evening. Dependendo aí da hora que você está assistindo esse vídeo, já sabe como é que é. Voltamos à nossa programação normal depois desse longo hiatus. A gente vai hoje falar sobre present simple, simple present ou presente simples, aí com todos os verbos. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e salva aí para compartilhar depois, hein? Mas espera aí, assiste o vídeo. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando. Se você não se lembra, tem que assistir aquele vídeo lá do verb to be, que foi quando a gente começou a falar do present simple. Antes de a gente entrar em regrinhas, eu vou falar um pouquinho dos usos do present simple. A gente vai utilizar o present simple para falar sobre hábitos, e normalmente quando a gente está falando de hábitos a gente usa de verbos de frequência como sempre, nunca, etc. Por exemplo, she never reads books in the evenings. Ela nunca lê livros à noite. A gente vai usar também para falar sobre fatos e situações atuais. Por exemplo, I live in Rio. Eu moro no Rio. Verdades universais, como por exemplo, dogs bark. Os cães latem. A gente vai usar o present simple também quando está falando de horários. Por exemplo, my bus leaves at 8 in the morning. O meu ônibus sai às 8 da manhã. Certinho? Bom, esses são alguns dos usos possíveis do present simple, ou simple present, whatever. A gente agora vai entrar um pouco mais nas regras. Olha só, é muito mais fácil do que quando a gente conjuga verbos em português. É sério. Olha só, presta atenção. Em português, por exemplo, você fala o quê? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Simples. Tá, e ri? Eu rio, tu ris? E fica um pouco mais difícil, né? Mas em inglês é muito mais simples. A gente só vai fazer essas alterações no final do verbo, que a gente faz em português com todos os pronomes, a gente conjuga o verbo em todas as pessoas. Em inglês a gente só vai fazer isso na terceira pessoa do singular. Quem que é a terceira pessoa do singular que a gente falou, lá no outro vídeo lá do verb to be? Quem é? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tá. He, she, it. Fácil, não é? A gente só vai fazer alterações quando o pronome for um desses. Então é muito fácil. E qual que vai ser a alteração que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar S no verbo. Isso tem umas regrinhas de grafia, mas eu já vou explicar isso. Por exemplo, eu falo assim, a gente estava falando do verbo cantar. I sing, you sing, he, aí tem alteração. He sings, she sings. Tá vendo? É uma alteração muito simples, a gente só vai acrescentar o S. Agora pega o papel e a caneta que eu vou falar quais são as regrinhas de grafia que a gente tem quando os verbos são conjugados na terceira pessoa do singular. Quando os verbos terminam em SS, SH, X, O, Z, a gente vai acrescentar ES. Como assim, teacher? Muito fácil. Por exemplo, wash, que é lavar. Primeira pessoa eu conjugo I wash my hands. Primeira pessoa do singular. Agora a terceira pessoa do singular. He, por exemplo. He washes his hands before lunch. He washes his hands before lunch. Ele lava as mãos antes do almoço. I wash, he washes. Eu só acrescento ES nesse verbo. Na grafia, né? Na pronúncia, não precisa ficar forçando. A gente vai pronunciar do jeito que a gente pronuncia o verbo no infinitivo, só que a gente só vai acrescentar S. A segunda regra é, se o verbo termina em Y, mas, entretanto, contudo, se ele for precedido de consoante, como o verbo study, aí a gente vai tirar o Y e vai acrescentar IS. Então eu falo I study in the morning e eu falo he studies in the mornings. I study in the mornings, he studies in the mornings.
Lembrando que na hora da pronúncia não é para falar studies. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não Pelo amor de Deus, não precisa fazer isso. É só acrescentar o S na pronúncia. Certinho, não é? A terceira regra é, a gente tem que ver se o verbo se encaixa em uma dessas duas regras. Se ele não se encaixar, é só acrescentar S. Por exemplo, o verbo work. I work every day, you work every day, she works every day. A gente só vai acrescentar S. Beleza? Muito simples, não é? No próximo vídeo eu vou explicar como que a gente faz para fazer perguntas e negação. É só isso, facinho. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal. See you next class. Bye bye.